Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira. Eu estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para este domingo, dia 7 de abril de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza, nuvens, mas sem chuvas, nas áreas na cor em azul, chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. Nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, condições para chuvas moderadas a fortes no sudoeste do Rio Grande do Sul, chuvas fracas sobre o centro-leste catarinense, chuvas fracas a moderadas sobre o litoral leste e litoral sul de São Paulo. Algumas áreas de chuva fraca a moderada no centro-sul de Goiás, norte de Goiás, centro-norte do Mato Grosso. Alguns temporais no nordeste de Goiás. Chuvas fortes na região de Salvador, no leste da Bahia, litoral norte da Bahia também, próximo à divisa com Sergipe. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-oeste da Bahia, norte da Bahia. Pontos para chuva fraca a moderada aqui no centro-sul do Tocantins de forma isolada e também no norte do estado. Pontos aí de chuva fraca a moderada sobre o centro-norte do estado do Piauí. E chuvas fracas a moderadas até de forte intensidade sobre o centro-norte do Maranhão. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste do Pará, norte e nordeste do Pará. E chuvas fracas no centro-oeste do estado. Pontos aí de chuva fraca a moderada sobre o norte e nordeste do Acre. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e nordeste do Amazonas. E alguns temporais no oeste e noroeste do Amazonas. Avançando aqui às 3 horas, condições para chuvas fracas no sul e sudoeste de Roraima. Em várias áreas do estado do Amazonas pode haver chuvas fracas a moderadas. E alguns temporais sobre o noroeste do Amazonas e o sul ali do Amazonas na divisa com Rondônia e com Acre. Em algumas áreas de chuva fraca a moderada sobre o centro-oeste do Acre. Em algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-leste do Acre e o norte de Rondônia. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o leste de Rondônia. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o sul e leste do Amapá. Chuvas fracas sobre o centro-oeste do Pará. E alguns temporais no noroeste do Pará, próximo à divisa com o Amapá, leste do Pará e litoral do Pará. Algumas áreas aí de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do Maranhão. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o norte do Maranhão. Chuvas fracas a moderadas sobre o norte do Tocantins, centro-leste do Ceará, alguns temporais no litoral do Ceará, ali próximo à divisa com o Rio Grande do Norte. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o norte do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais aqui no sul do Mato Grosso. Condições aqui também para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste da Bahia, oeste aí do estado do Tocantins, sudeste do Tocantins e o leste da Bahia. Alguns temporais sobre o sul do Mato Grosso. Condições aqui para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-sul de Goiás, nordeste de Goiás. Chuvas fracas a moderadas sobre o nordeste do Mato Grosso do Sul. Pontos aí de chuva fraca a moderada sobre o litoral leste e litoral norte de São Paulo. E algumas áreas de chuva fraca sobre o centro-leste catarinense. Chuvas fracas no sudeste do Rio Grande do Sul. E algumas áreas de chuvas moderadas a forte no oeste e sudoeste do estado. Avançando aqui às 6 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o sudeste do Rio Grande do Sul. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul e sudoeste do Rio Grande do Sul e noroeste do estado. Pontos de chuva fraca a moderada sobre o centro-leste catarinense. Chuva fraca sobre o litoral sul de São Paulo. Algumas áreas de chuva fraca a moderada sobre o norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. Alguns pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o oeste de Goiás. Chuvas moderadas a fortes temporais aqui sobre o sul do Mato Grosso, leste e nordeste do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso, nordeste de Goiás. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-oeste da Bahia, leste da Bahia. Chuva fraca moderada sobre o centro-sul do Sergipe. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-sul do Tocantins, norte do Tocantins. Aí o centro-sul do Maranhão, sul do Piauí.
Chuvas fracas aí no centro do Ceará, no norte do Ceará. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o norte do estado do Maranhão. Chuvas fracas sobre o centro-oeste do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o leste do Pará. E o litoral norte do Pará também. Chuva fraca no leste do Amapá. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte de Rondônia. No centro-leste do Acre e sul do Acre. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-leste do Amazonas, norte do Amazonas e noroeste do Amazonas. Chuvas fracas sobre o sul e sudoeste de Roraima. Avançando aqui às 9 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o oeste e sul de Roraima. Chuvas fracas aí sobre o centro-oeste do estado do Amazonas, alguns pontos de chuva forte no norte do Amazonas. Há condições aí para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul do Acre, oeste do Acre, oeste do Pará. Chuvas moderadas a fortes sobre o sudeste do Pará. Condições para chuvas fracas sobre o norte do Maranhão, sul do Maranhão, área central do Ceará. Condições para chuvas moderadas a fortes sobre o sul do Tocantins, leste do Tocantins, oeste da Bahia, leste da Bahia, litoral leste do Sergipe. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o leste do Mato Grosso. E ali no oeste do Goiás, na divisa do Mato Grosso. Pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste do Mato Grosso do Sul. Há condições para chuvas moderadas a forte aqui no oeste e sudoeste do Paraná, na divisa ali com a Argentina e com o Paraguai. Alguns temporais também no oeste do estado catarinense, desculpa. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste catarinense. E chove de forma moderada forte em grande parte do Rio Grande do Sul, aí no centro-sul do estado, leste do estado, oeste e noroeste do estado. Chuva fraca aí no sudeste do Rio Grande do Sul, na divisa ali com o Uruguai. Avançando aqui ao meio-dia, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o sul e sudeste do Rio Grande do Sul, e alguns temporais sobre o centro-oeste do estado, também chuvas moderadas a forte no centro-leste do Rio Grande do Sul e nordeste do estado. Chuvas fracas a moderadas sobre o meio-oeste catarinense, oeste catarinense e sudeste catarinense. Chuvas fracas no leste catarinense. Chuvas fracas no sudoeste do Paraná. Alguns pontos de chuva forte no oeste do Paraná, na divisa com o Paraguai. Pontos aqui de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais aqui no norte do estado de Goiás, leste da Bahia, ali na faixa litorânea. Alguns temporais no oeste e noroeste da Bahia. Pontos de chuva fraca moderada sobre o sul do estado do Sergipe. Alguns temporais isolados aqui no leste e norte do Mato Grosso. Condições para alguns temporais isolados aqui no centro-sul do Tocantins e norte do Tocantins. Sul do Piauí. Pontos de chuva fraca moderada sobre o oeste do Ceará. Centro-norte do Maranhão com alguns temporais isolados. Alguns temporais isolados aqui no centro-leste do Pará. Leste do Amapá. Condições para chuvas moderadas a forte alguns temporais sobre o centro-norte do Amazonas, leste do Amazonas. E há condições aqui para temporais de chuva forte no centro-sul aí do estado do Amazonas, centro-oeste do Acre e sudoeste do Amazonas. Avançando aqui às 15 horas, há condições para chuvas moderadas a forte temporais sobre o leste do Acre e o oeste do Acre. Tem chance para tempo severo aí no oeste do Acre. Condições aqui para chuvas moderadas a forte temporais em várias áreas do centro-sul do Amazonas, leste do Amazonas, sul e sudoeste do Amazonas. Também chove forte com chance de temporais aqui em várias áreas do centro-oeste, norte de Rondônia, leste de Rondônia. Alguns temporais no leste e sul do Amapá. Condições para chuvas moderadas a forte temporais em várias áreas do centro-sul do Pará, do leste e nordeste do estado. Também condições para temporais de chuva forte aqui no centro-oeste e norte do Maranhão. Várias áreas do estado do Tocantins, especialmente no centro e norte do estado, com chuvas moderadas a forte temporais. Pontos de chuva fraca sobre o sul do estado do Piauí. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o norte do Piauí. Condições para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o norte do Ceará, noroeste do Ceará. E alguns temporais no norte do Rio Grande do Norte.
Há condições aqui para chuvas moderadas ou fortes no leste e norte do estado da Bahia. Pontos de chuva fraca, moderada ou até temporais no sudoeste da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais pelo centro-sul do Mato Grosso, leste e norte do Mato Grosso, centro e norte do Goiás, sul do Goiás. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais em vários pontos do Mato Grosso do Sul, com risco para tempo severo aí no sul do estado. Pontos de chuva fraca sobre o sudoeste do Paraná. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste do leste catarinense, Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o oeste catarinense. Temporais sobre o leste do Rio Grande do Sul e temporais severos aí no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas no sul e sudeste do estado. Avançando aqui às 18 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro, sul e sudeste do Rio Grande do Sul. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais pelo norte do estado. Tem risco de tempo severo na divisa com Santa Catarina. Também no meio oeste catarinense. Pontos de chuva fraca moderadas sobre o leste e nordeste catarinense. Chuvas fracas aí sobre o sudoeste do Paraná. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, centro-norte de Goiás aí. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais que sobre o centro-sul do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, nordeste do Mato Grosso. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o oeste da Bahia e o leste da Bahia. Alguns temporais pelo sul do Tocantins. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-norte do Ceará. Chuva fraca sobre o sul do Rio Grande do Norte. Chuva fraca moderada sobre o leste do Rio Grande do Norte na faixa litorânea. Alguns temporais pelo norte do Piauí. Alguns temporais também acontecendo aqui no oeste e norte do Maranhão. Condições para temporais no sul do Pará, leste e nordeste do Pará. Condições para chuvas moderadas a fortes aqui no centro, sul e leste de Rondônia, noroeste de Rondônia. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes até temporais pelo norte do Acre e oeste do Acre, sul e sudoeste do Amazonas, centro do Amazonas. Chuvas fracas pelo leste do Amazonas, sudeste do Amazonas e noroeste do Amazonas. Vamos avançando para as 21 horas. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes aqui no oeste do estado do Amazonas, de chuvas fracas ou moderadas sobre o sudeste do estado. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o nordeste de Rondônia. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais pelo sul do Pará, leste e nordeste do Pará. Chuva fraca moderada no centro-sul do Amapá. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais no leste do Maranhão, noroeste do Maranhão. Centro-norte do Ceará, nordeste do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, leste do Rio Grande do Norte. Chuva fraca moderada pelo sul do Amapá. Chuvas fracas pelo centro-norte do Tocantins, sul do Tocantins. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no norte da Bahia e no leste da Bahia. Chuvas fracas ou moderadas ou até de forte intensidade pelo centro-sul do Mato Grosso, oeste e norte de Goiás. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes isoladas pelo norte do Mato Grosso do Sul. Chuva fraca no oeste do Triângulo Mineiro. Algumas áreas de chuva fraca sobre o nordeste catarinense. Chuvas moderadas ou fortes pelo meio oeste e oeste catarinense, alguns temporais. Também pelo norte do Rio Grande do Sul. Chuvas moderadas ou fortes, alguns temporais. Chuvas fracas sobre o sudeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui às 23 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o sul e sudeste do Rio Grande do Sul, leste do Rio Grande do Sul. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no norte e nordeste do Rio Grande do Sul, alguns temporais isolados. Também alguns temporais isolados pelo meio oeste catarinense, Chuvas fracas a moderadas pelo leste e nordeste catarinense. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no sul do Paraná, sudoeste do Paraná, com alguns temporais isolados. Chuva fraca no oeste do Paraná. Condições aqui para chuvas fracas a moderadas na área central de Goiás e chuvas fracas a moderadas no norte do estado. Chuvas fracas a moderadas pelo centro-norte do Mato Grosso e alguns temporais isolados no centro-sul do estado.
Condições aqui para alguns temporais no sudeste do Tocantins, no leste do Tocantins, e chuvas fracas no sudoeste do estado. Alguns temporais pelo norte da Bahia e no centro-leste da Bahia de forma isolada, região de Salvador também com chances temporais. Condições para chuvas fracas sobre o sul do Piauí, leste do Piauí. Algumas áreas de chuva fraca moderada no norte do Piauí. Em alguns pontos, chuvas moderadas ou fortes no oeste do Ceará e alguns temporais no norte do estado. Especialmente na faixa litorânea do Ceará. Algumas áreas de chuva fraca moderada no sul do Maranhão. Alguns temporais no leste e nordeste do estado. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes temporais pelo centro-sul do Pará. Chuvas fracas ou moderadas no nordeste do Pará e no noroeste do estado próximo de divisa com o Amapá. Pontos aí de chuva fraca moderada de forma isolada no centro-sul e leste de Rondônia. Alguns temporais isolados pelo leste do Amazonas e no centro do estado. Chuvas fracas isoladas no norte do Amazonas. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para decorrer desse domingo sobre todo o Brasil. No amanhecer desse domingo, aqui nas áreas mais claras da região sul do Brasil, teremos mínimas entre 14 graus a 18 graus. E nos pontos mais escuros, entre 20 a 21 graus, 22 graus, em algumas áreas do oeste do Paraná. Na região sudeste do Brasil, aqui nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 16 graus a 19 graus, e nos pontos mais escuros, entre 20 a 22 graus, mínima aí pelo leste e norte do Espírito Santo e oeste de São Paulo. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 18 graus a 20 graus. Nos pontos mais escuros, entre 20 a 22, 24, 25, ou até 26 graus, e mínima pelo oeste do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos mínimas entre 16 graus a 20 graus. Nos pontos mais escuros, entre 20 a 24, ou até 25 graus, e mínima pelo leste e norte do Rio Grande do Norte. Na região norte do Brasil, aqui nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 20 graus a 22 graus, e nos pontos mais escuros, entre 24 a 25, ou até 26 graus no centro-norte do Amazonas e no leste e nordeste de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde deste domingo sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras do mapa, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 34, 36 graus. Chegando até 37 graus no nordeste do estado de Roraima. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 32, 33 graus, algumas áreas do oeste do estado da Paraíba e do oeste do Rio Grande do Norte alcançam até 34 graus de máxima. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 32, 33 graus, algumas áreas do oeste do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 33, 34 graus e no centro-oeste de São Paulo. Na região sul aqui do Brasil, teremos máximas entre 21 graus a 25 graus, nos pontos mais escuros entre 26 a 30, ou até 32, 33 graus sobre o norte do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal que deixem seu like e ajuda a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.